Seja bem-vindo ao Pod Convert, um podcast onde nós abordamos estratégias de vendas, estratégias de negócios e estratégias digitais para fazer com que a sua marca venda mais todos os dias. Eu sou a Bruna e esse é o William. E toda sexta-feira nós traremos aqui estratégias para fazer com que a sua marca cresça no digital. Então já deixa aí marcado para toda sexta-feira você nos acompanhar nesse canal, tá? Diria que estávamos muito ansiosos, né, Bruninha, para começar com esse podcast. É um projeto de alguns anos atrás. Verdade. E que a gente consegue viabilizar só agora, né, por conta de tanta coisa acontecendo. Mas que bom, antes tarde do que mais tarde, né, Bruninha? Qual que é o nosso tema de hoje, então, Bru? Bom, o tema de hoje é sobre atendimento. Nós temos vários clientes de diversos nichos e segmentos e a gente vê que ainda é uma grande dor da maioria das empresas. Como atender, as abordagens que devem ser feitas ali pelo WhatsApp, enfim, como que o time comercial precisa se preparar para receber ali leads que estão interessados nos produtos ou até mesmo em serviços, ou até mesmo receber ali um cliente que está prestes a comprar, mas precisa de um atendimento mais humanizado, né? É um assunto um pouquinho polêmico, eu gosto de dizer, porque tem muita gente, né, William, que fala assim, eu já sei vender, eu já estou no atendimento há 20, 50 anos, eu não preciso de nada disso. Mas, precisa, né? Sempre precisa. Exatamente. Mas uma coisa que todo mundo precisa saber é que tudo muda o tempo todo. O comportamento do público muda, a forma como o cliente quer comprar, a jornada de compra em si. Então, são coisas, né, William, que a gente precisa se atentar. Então, por mais que você saiba, que ótimo, mas fica até o final, porque com certeza tem estratégias aqui que nós vamos trazer para você que vai ajudar você e o seu time comercial a melhorar as vendas pelo WhatsApp ou direct, né? Bom, eu acho que eu queria começar dizendo que todo mundo pensa que o cliente, né, vai chegar ali pelo WhatsApp falando, olha, esse aqui é o produto que eu quero, me passa o seu Pix que eu já vou fazer a compra. Seria perfeito, né? Mas com que frequência isso acontece? Eu poderia dizer, Bru, e acho que você tem muito mais propriedade para falar, por conta da sua jornada mega extensa, tanto trabalhando com vendas, né, setor comercial como um todo, liderando o time, né? Mas eu, como não apenas um pouco vendedor, como cada um de nós tem que ser no dia a dia, mas principalmente como consumidor, eu diria que é muito difícil isso acontecer, né? É o que a gente chama de tirar pedido, né? Exatamente. E todo e qualquer vendedor, né, adoraria, é o sonho de qualquer vendedor, você ter públicos e ter uma ocasião ali onde você consiga apenas extrair o pedido, que é mais fácil, né? Quem é que gosta ali de precisar suar a camisa o tempo todo e ficar correndo atrás? É claro, né? Os vendedores experientes, eles exploram e eles sabem que é necessário você ter aquele sangue de caçador, né? Para ir atrás ali das presas, né? Mas eles entendem a importância disso e até tem um certo prazer desse desafio do dia a dia, né? Mas não é todo mundo que tem esse perfil e não é todo mundo que gosta disso. Então, acho que o grande ponto que eu acho que vale a gente introduzir aqui esse nosso podcast é de fato falando que se você tem um negócio, se você é vendedor, se você pensa em montar um negócio, saiba que essa questão de eu vou apenas, né, fazer um anúncio, fazer uma divulgação, qualquer coisa do gênero, e as pessoas vão chegar para mim prontas para eu tirar ali, né, o pedido, né, Bru? Exatamente. Não seja um tirador de pedidos, porque dificilmente vai acontecer, né, Bru? Exatamente. E independentemente do porte da sua empresa, é um produto, é um serviço barato, é um produto, serviço caro, o cliente precisa desse contato para tomar a decisão da compra. Eu separei alguns tópicos que a gente vê ali no dia a dia, que são sempre as dúvidas que surgem para a gente falar aqui. Primeiro deles, tempo de resposta. Tempo de resposta, importantíssimo. É um dos que eu vejo que o pessoal mais cai ali na ilusão de, não tem importância, né? Até inclusive a gente vê muitos estudos que quanto mais tempo você demora para responder, a partir de 5 minutos, você já tem ali uma queda muito grande em relação às chances de você fechar negócio, né? É aquela coisa, eu perco o timing do que o cliente falou assim, nossa, eu quero isso daqui, deixa eu ver mais informações. Então, quanto mais eu demoro, mais aquele cliente vai para outras tarefas. A gente que está no celular é toda hora uma notificação, então aquele cliente já sai daquele momento do desejo, daquela vontade, já vai para um outro principalmente, universo, né, Bruno, nesse universo digital que nós estamos, né? Exatamente, que a gente é bombardeado o tempo todo. O tempo todo, e aquela coisa, né? Por mais que você esteja muito interessado em alguma coisa, tenha achado um site, tenha achado um contato maravilhoso ali do que você quer comprar, tá mega interessado, imagina que você manda mensagem ali, não, vou fechar agora, quero fechar agora. E a loja?
some. Inclusive, vou falar para vocês que aconteceu esse final de semana, né? Eu, enquanto mulher, mãe, enfim, no final de semana onde a gente consegue parar, resolver alguma coisa, entrei em contato com uma clínica que eu queria fazer um procedimento estético. Aí eu falei, não, beleza. Quando eu fui ver, estava fechado em pleno sábado. Eu falei, tá bom, beleza. Mandei mensagem. Gente, me veio um monte de mensagem automática. Eu falei, tá bom, né? Eles foram me responder na segunda-feira, no final do dia. Até lá, eu falei, eu já fiquei irritada porque estava fechado. Fiquei irritada porque eu recebi um atendimento automático que foi péssimo, parecia uma bíblia. Depois, eu fui assim, quando finalmente eu esperei que teria uma resposta, seria na segunda-feira, no final do dia que foram me dar uma resposta, falando, o preço é tal. E aí, tem alguns pontos interessantes, Bru. Vou até aproveitar esse seu exemplo, né, para a gente explorar um pouquinho dessa dinâmica de atendimento, né? Porque, de fato, tem muita coisa legal aí, muita coisa que a gente vê no dia a dia, Exato. né? Essa coisa de, caramba, eu mandei uma mensagem, estou aqui esperando ansiosamente para fechar o pedido, porque eu quero fechar, né? Eu quero comprar ali, quero fechar o serviço, quero comprar o que for. E aí, não tem resposta. Nossa. Tudo bem, teve ali uma mensagem automática. O exemplo que você deu é perfeito. As empresas, né? Isso está muito vinculado a essa questão de querer tirar pedido, acham que, eu vou cadastrar uma mensagem automática, vou colocar um monte de informações, vou descrever qual que é o meu produto, quais são as opções que tem, produto A, B, C, D, os preços e qual que é a expectativa da loja, que a pessoa vai ver aquela bíblia toda e já vai falar, opa, quero comprar. Quando você, loja, estiver disponível, no seu tempo, tá? Não precisa se apressar. Manda para mim só o link que eu posso pagar. Exatamente. Tranquilamente, eu espero, loja, à sua vontade. E é claro, Bru, você deu um exemplo muito importante, né? Você entrou em contato com a loja no sábado. A gente sabe, ninguém é escravo, todo mundo é filho de Deus, todo mundo quer e pode descansar no fim de semana. O grande ponto é, essa questão de horário de atendimento, dias de atendimento, foram alinhados com o público? Você, Bru, você teve ali uma visão de qual era o horário, o dia de atendimento? Porque pelo que parece, pelo que você comentou agora, você entrou em contato achando que receberia ali um retorno logo em seguida, certo? Que estaria aberto no sábado. Tinha essa informação em algum lugar para meio que te balizar? Não, eu precisei ir para o Google para pesquisar porque eu vi que ninguém me atendeu. Olha só. E eu já tive um caso também que até eu compartilhei nos stories, depois eu vou deixar o nosso Instagram aqui embaixo. Eu compartilho muito essas experiências porque eu sou uma consumidora ativa, eu gosto de comprar online, eu particularmente odeio comprar fisicamente. E eu tive uma experiência também que eu estava para comprar esse brinco que eu estou, que inclusive eu estava buscando uma loja e aí eu tive um problema porque não estava disponível no site, mandei mensagem, me demoraram para responder, acho que ficaram umas 3 horas para me responder. E assim, isso vai fazendo com que principalmente o público já vá para uma outra opção, que foi o meu caso. Eu fui para uma loja que inicialmente demorou para me responder, e aí eu acabei comprando numa segunda que tinha o produto que de fato eu queria. Então aqui são 2 exemplos do que aconteceu comigo. Eu gosto muito de falar que ao invés de trazer exemplos, enfim, X do mercado, eu coloco a minha vivência, né, enquanto consumidora, que causa uma frustração gigantesca, né, gente? E no fim das contas, Bru, todo mundo é um pouco consumidor. Por mais que aquela pessoa seja mega controlada, não gasto, só compro o necessário, só faço supermercado, tá, tudo bem. Ainda assim você tem algum nível de consumo, né? E eu acho que um dos principais pontos, né? A gente falou aqui de alguns deles, mas só para deixar claro, né, onde a gente quer chegar e quais são os pontos que a gente percebe de erro nesse tipo de abordagem, né? Vamos lá. O primeiro ponto foi justamente esse que a gente comentou. Se você não tem atendimento disponível o tempo todo, e a gente sabe que dificilmente uma empresa tem atendimento disponível 24 horas por dia, deixe claro, horário de atendimento, dias de atendimento, de segunda a sexta, de segunda a sábado, de tal horário a tal horário. Começa por aí, perfeito. Mas não é o bastante, né? Você pode ter uma mensagem automática, não tem nenhum problema. Acho que eu poderia até, não sei, o que você acha de, por exemplo, ter uma mensagem automática para pelo menos o usuário já sentir que está deixando ali a dúvida dele. Por exemplo, olha, fulano, a gente não está disponível agora, mas na segunda-feira ou o que for, em breve a gente já vai falar com você, mas já conta aqui o que você precisa, qual que é a sua dúvida, sabe? Para pelo menos... Não precisa ser uma bíblia, né? Exato. Não é um bloco gigante de texto. Tipo, para ser uma conversa. Por exemplo, o cliente falou, eu quero o serviço tal, beleza. Assim que ele responde, já tem uma outra mensagem ali automática para falar, sei lá, você já fez esse procedimento alguma vez? É a primeira vez? Então, pelo menos para a pessoa já ter ali meio caminho andado. E olha que ponto positivo, né? Eu tomo muito cuidado com essa questão de atendimento automático, porque às vezes o pessoal deixa muito robotizado. Mas se você conseguir trabalhar com uma estrutura bem amarrada, você pode até fazer com que o cliente, ainda assim, tenha prazer de
beleza, eu vou esperar o vendedor entrar em contato. E você facilita muito a vida do vendedor e reduz aquele tempo de venda, porque o vendedor já sabe, beleza, o cliente quer isso, 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 e o cliente já passou o que ele precisa. Então fica mais fácil E aquela também, coisa, né, gente? Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Sem exageros, Sim, obviamente, mas se exatamente. temos a disponibilidade, por que não, né? Coloca lá essa mensagem automática. O ponto que você trouxe é muito importante, né? Não coloca uma bíblia. Se a pessoa receber ali 3, 4, 5, 10 mensagens em sequência ou um bloco gigante de texto, ela vai olhar aquilo e falar, caramba, Eu particularmente preguiça. odeio. Né? Quando eu vejo aquele texto, eu falo, meu Deus do céu. Que preguiça, não precisa disso. Então você pode botar um resuminho ali. Fulano, nossa clínica, nossa empresa funciona assim, 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 nosso horário de atendimento é de tal e tal dia, os serviços, os procedimentos mais procurados são esse. É algum desses que te interessa? Conta aqui abaixo que assim que disponível, Exato. nós estaremos aí retornando sua mensagem. E o grande ponto, muito importante, né, quando a gente fala de horário de atendimento, os dias de atendimento são de segunda a sexta, nesse caso da Bru, a Bru entrou em contato no sábado. Ok, depois ela descobriu que a loja estava fechada. O ponto se você coloca que é de segunda a sexta, não me vai retornar o contato do lead no fim da segunda-feira, no fim do próximo dia útil. Nossa, porque senão você vai perder, né, Bru? Vai Sim. perder esse público para outra pessoa. O que você fez depois de entrar em contato e não ter esse retorno? Eu procurei outro, porque assim, o que acontece? Tem muitos momentos em que a gente vai comprar no calor da emoção. No caso, no sábado, eu tava ali me olhando e falei, puta, eu quero fazer isso daqui. E aí, como não bastasse na segunda-feira não ter tido nenhum retorno, ainda fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, caramba, eu não tive nenhuma resposta. Eu fui lá e procurei outro e fechei com outro. Então, assim, aquela coisa de... O consumidor, acho que tem muito isso, né? Quem me responder melhor, quem me responder primeiro, vai levar. Mas também quem me responder com qualidade. Por quê? Por mais que... É um ponto também, né? Por mais que, às vezes, você tenha um procedimento maravilhoso, perfeito, se o seu atendimento for ruim, vamos colocar assim, for uma porcaria, esquece. Você pode ser o melhor do bairro, o melhor do mundo. Você não vai vender, entendeu? E assim, a experiência, né? E hoje muita gente tem falado, né, de experiência, o quanto isso é importante, e de fato é muito importante, né? No fim das contas, se você não está habituado com essa questão de experiência, o que é experiência? É basicamente como o consumidor é tratado e como ele se sente, principalmente, tá? Como ele se sente, desde o primeiro contato com a sua marca até, de fato, o término do relacionamento. E quando eu digo término, que é o grande erro de várias empresas, não é a venda feita. Existe um pós-venda, né, Bru? Que também é um outro fator que as marcas pecam muito, mas principalmente essa questão de, beleza, a pessoa vendeu, tirei o dinheiro dela, tá bom, vou pra próxima. Não, Exato. você pode, se você estabelecer um bom relacionamento ali com o público, com a pessoa, né, Bru? As vendas podem acontecer e a tendência é que as vendas aconteçam de forma recorrente para o mesmo cliente e, cereja do bolo, né, indicações vão acontecendo por conta dessa experiência mega positiva ali naquela primeira vez, né? Então a experiência é muito importante, né? E o que acontece foi justamente o que você falou. Se não há uma experiência bacana, se há uma frustração logo no primeiro contato, você perde para o concorrente, por mais que seu serviço seja muito bom. A não ser que você seja ali o único especialista, o único profissional da cidade que faça, sabe aquela coisa de estou num pedestal isolado, né? Estou aqui protegido por conta de não ter concorrência, mas hoje a gente sabe que isso é muito difícil, quase impossível de acontecer. Exatamente. E se a gente fosse ficar só nisso, a gente iria entrar em vários outros tópicos só em relação à experiência, mas a gente vai deixar isso para um outro podcast, tá? E, bom, essa questão do tempo de resposta ele é fundamental, então se você não tem ali uma pessoa que faz o seu atendimento, considere pelo menos uma ferramenta de automação para pelo menos dar uma resposta mais rápida, mas sem deixar algo robotizado, mas ainda assim quero reforçar que o atendimento humanizado é fundamental. E aí eu quero entrar já no segundo tópico, que é em relação a eu mando por texto ou mando áudio? Nossa, eu acho que essa, né, William, é uma das que mais pego aqui, que o pessoal fala, eu não sei como que eu faço, como que eu lido com isso daqui, né? E aí, se eu puder já começar a falar, eu queria falar o seguinte. É importante você sempre sentir o seu cliente. Como que ele está respondendo. Se você vê que, às vezes, é um assunto um pouco mais, não diria delicado, mas que você precisa de uma explicação, você pode perguntar para ele, olha, cliente, posso te mandar um áudio, ou você consegue ouvir, ou você prefere que eu mande por texto, né? Mas também é importante que eu queria até ressaltar o seguinte. Se o cliente só te responde por texto, você pergunta se pode mandar talvez um áudio, ele concorda, beleza. Mandei um áudio, claro, não vai mandar um áudio. Assim, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque eu sou uma das pessoas que
reforça muito isso. Então, cuidar para não virar um podcast ali, um áudio de 5, né? Eu teria que tomar muito esse cuidado, porque todo mundo que me conhece, as pessoas que trabalham com a gente, né, recebem áudios ali de 5, 7, 10. Não, 10 não chega, né? Mas, assim, é aquela coisa, tomar cuidado, né? O famoso controlar a língua, né? Por mais que a gente precise falar muitas coisas às vezes, eu acho que nesse caso, né, Bru, quando, né, o cliente gosta de receber áudio, é preferível que você corte esses áudios. Sim, em até, né, uns 40 segundinhos. Exato, para não ter esse transtorno. Exato. O famoso podcast, né? Enviar o podcast pelo WhatsApp. Exato. E assim, você mandou um áudio para a pessoa, beleza. Se ela te responder com um áudio, você pode continuar a conversa por áudio. Quer dizer que, beleza, para ela estar tranquila aquela forma de comunicação, tá? Então, primeiro ponto. Perguntei para o cliente se eu posso mandar um áudio para talvez explicar melhor o meu produto, o meu serviço, que por texto não vai ficar bacana, vai ficar uma bíblia. Manda por áudio, uns 40 segundos, né? Mais do que isso, poxa, vai quebrando em áudios. E aí fala, olha, cliente, desculpa se eu te mandei muitos áudios, mas eu quis te explicar. Mostra para ele ali por texto, depois dos áudios, que por mais que tenham sido talvez 2, 3 áudios, você mandou aquela sequência para munir ele de informações, né? Dicas bem importantes, pessoal. E aqui uma pessoa que tem muita experiência com esse tipo de coisa, e não é só uma questão de achismo, tá? Tudo balizado com dados, é teste. A gente faz isso também, né? Exato, a gente testa, entende qual é o retorno daquilo, entende o impacto em vendas, modela, altera e por aí vai. E aí até um ponto muito importante, Bruno, que talvez vale a gente citar, o quê? Ah, legal, eu percebi que a pessoa iniciou a conversa comigo através de um áudio, ou logo ali nas primeiras mensagens mandou áudio. Opa, eu sei que ela gosta de receber áudio, vou sair mandando áudios. Qual que é o ponto, né, Bruno, que talvez valha falar? Sim. Essa questão de mandar áudios longos ou muitos áudios, mais que sejam áudios ali de 30, 40 segundos cada um deles, se a pessoa não estiver de fato meio que interessada e envolvida com você, é a mesma coisa do textão, um bloco de texto gigante, né? Se você mandar ali muitos áudios na sequência, e se você ficar ali, né, metralhando a pessoa, talvez ela olhe e fale, putz, mas quanta coisa, deixa que depois eu vejo. E essa questão no comercial, né, Bruno, do deixa que depois eu vejo, é muito perigosa, né? Porque acaba caindo nesse mesmo fator de você abrir ali uma lacuna por um concorrente, né? É uma coisa que parece muito simples, né? Quando a gente começou a falar aqui, eu tenho certeza que talvez, né, alguns de vocês tenham pensado, caramba, mas que coisa banal, né? Texto ou áudio, mas são ferramentas técnicas importantes, né? E que de fato diferem ali uma pessoa, essa sensibilidade difere, né? Um comercial, um vendedor que tem resultado e outro que capenga, né? Que derrapa e acaba não conseguindo bater as metas ali mês a mês, né, Bruno? Sim, exatamente. Assim, esse tipo de estratégia de pegar, mandar um áudio e depois mandar por texto, a gente faz muito, né, de fato, no comercial, para a pessoa, pelo menos, bater o olho ali e entender, beleza, no áudio eu vou encontrar isso. Mas... E principalmente se são produtos, serviços complexos de serem entendidos, exatamente. Né? Geralmente o áudio facilita. Às vezes você iria explicar uma coisa ali, vamos supor, eu vendo peça de trator. Tudo bem, seu cliente vai ter, né? Imagina um mínimo de conhecimento, né? Ou eu faço um procedimento que é uma cirurgia plástica mega específica, é um público mais qualificado e é um procedimento mais complexo. E às vezes para você convencer e explicar ali para o cliente, você de fato precisa, né, mandar um áudio. Melhor do que você às vezes mandar um texto que você fala, putz, tem um monte de termo técnico que eu não vou conseguir explicar aqui e por aí vai, né? Então tem que ter essa sensibilidade também. E particularmente eu gosto também da questão do áudio, porque você cria um vínculo ali com a pessoa, porque a pessoa vê que é alguém, uma pessoa falando com pessoa, carne né? E osso, né? Exatamente. E muitas das vezes é isso que pode fazer com que você melhore ainda mais a questão das suas vendas. Eu já tive muitos feedbacks na parte comercial que o pessoal fala, nossa, obrigada por ter mandado o áudio, consegui explicar, consegui entender muito melhor, né? A forma como você me trouxe as informações, a forma como você me conduziu e tudo mais. Então, isso é uma das coisas também que é um grande diferencial. É igual a gente falou, nós estamos numa era que nem sempre você consegue, dependendo do seu produto ou serviço, ter grandes diferenciais. Às vezes um serviço que você faz, um produto que você vende, sei lá, eu vendo esse copo, mas o William também vende. Mas a forma como eu vou vender esse copo, como eu vou apresentar, por mais que seja clichê, é o que vai fazer o cliente falar, não, eu quero comprar com a Bruna e não com o William, ou vice-versa, né? Exato, a não ser que, né, Bru, você esteja vendendo Spitz. Spitz? O que é Spitz? Agora eu fui pegar. Você não conhece Spitz? Spitz é nada.
Spitz é uma palavra inventada, isso é muito usado, inclusive, né, em curso, quando a gente fala... Ao vivo é assim mesmo! Então. Exato, é a famosa pegadinha. Porque, tá com o quê? Assim, deu tela azul já. Eu nunca ouvi falar de Spitz, justamente porque não existe, entendeu? Tá, entendi. Esse que é o grande ponto. Você não tem mais, né? Se fosse, por exemplo, 40, 50 anos atrás, tinha aquela coisa da reserva de mercado, não só eu vendo esse tipo de coisa. Você deu um exemplo claríssimo, eu vendo um copo. Puta, um copo eu consigo comprar em qualquer mercado, né? Qualquer loja de departamento. Sim, exato. Ok. Não, mas eu vendo um copo de cristais da Turquia, sabe? Polidos na Polinésia Francesa. Entende? Beleza, tem um diferencial, mas ainda assim é um copo. Lógico, provavelmente você vai ter seu público, um público mais premium, mais específico, mas ainda assim é um copo. Para consumidores que buscam apenas a funcionalidade, ele vai ver aquilo como um copo caríssimo, mas um copo, né? Então, de fato, é muito importante essa questão, né? Não pense que você, por mais, isso aqui é uma dica muito importante também, não pense que você, por mais que seja um profissional mega gabaritado, mega estrelado, super conhecido, o que eu abrir a boca e da forma que eu fizer eu vou vender. Pode ser que aconteça? Pode ser. Só que a gente está cansado de ver, por exemplo, influenciadores, né, Bru, com milhões de seguidores, isso é muito recorrente acontecer, milhões de seguidores, começa ali, abre uma lojinha, começa a vender camisa, qualquer outra coisa do gênero e não vende nada. Tá? Isso, inclusive, são informações de bastidores. Talvez você veja ali um perfil com 10, 12, 20 milhões de pessoas e fala, essa pessoa tá rica. Tem vezes que não, tá? Não é só a audiência que faz a venda acontecer, mas sim todo o traquejo, a técnica, um bom produto e por aí vai. Né? Então, muito disso aqui serve e é muito importante, no fim das contas, para o seu resultado. Sim, com certeza. No final das contas, acho que a gente poderia colocar tudo isso num seguinte ponto. Você precisa entender o seu público. O que o seu público quer, o que o seu público busca, como que o seu público responde à sua interação, para você conseguir responder e trazer ali um atendimento de qualidade. Aí aqui eu até já quero entrar num ponto de atendimento consultivo. Até inclusive, eu me lembrei agora de uma reunião que nós tivemos essa semana, uma cliente que trouxe para nós que ela recebe um alto volume de mensagens pelo WhatsApp, eu acho que ele vai se lembrar. E claro que o ponto principal dela não é a venda no WhatsApp. Toda a comunicação dela é voltada para o site. Mas é o que a gente falou no começo, o cliente vai sempre escolher como ele quer finalizar a compra. E ela trouxe que foi um dos pontos que ela tem mais dificuldade do atendimento e tudo mais. E o que eu quero já abordar é o seguinte, atendimento consultivo, né? Eu sei que talvez pode parecer, caramba, Bruna, mas às vezes um atendimento consultivo, eu vou demorar para fechar, um cliente que demanda muito e etc e tal. Mas é no atendimento consultivo que você consegue direcionar o cliente para o fechamento de fato, né? Às vezes ele não sabe que o que você tem a oferecer para ele é a melhor solução, que a qualidade, a entrega, a garantia do que você oferece ou o que for vai ser o melhor para ele. Às vezes, por exemplo, eu entrei em contato porque eu achei esse copo super bonito, mas no meu atendimento eu vou fazer com que o cliente compre a caneca também. E ele não sabia que precisava da caneca. E é algo tão, assim, digamos, não diria básico, né? Mas são coisas que o pessoal não faz, né? E isso é muito diferente, né, Bru, daquela empurroterapia. Já ouviu falar disso? Aquela coisa do vendedor que sai empurrando tudo para bater a meta do mês, exatamente, né? A venda consultiva é diferente. A gente não está falando de você sair empurrando tudo, para depois o consumidor voltar insatisfeito porque descobriu que foi enrolado. Não é assim. Lembra que experiência é muito importante, tá? Não vai sair apenas enrolando os seus clientes para bater a meta do mês, porque depois você tem que reembolsar, vai ter problema jurídico, vai ter uma reputação e por aí vai, né? Mas isso tem muito a ver, essa questão de atendimento consultivo, com o que a gente começou, né? A questão do tirar pedido. É completamente o inverso, né? Os consultores, os bons consultores, também é um ponto muito importante, são aqueles que, primeiro, buscam entender qual que é a necessidade do cliente, qual é o momento dele, quais são as dores, quais são ali as soluções que ele busca de fato, né? E de fato traz ali, encaixa o produto, o serviço que ele vende nessas lacunas, né? Então, o grande fator é como que eu posso ajudar esse cliente? Né, Bru? É uma vontade genuína de ajudar o cliente ali no dia a dia para realmente, né? E como consequência, você tirar ali e vender. Mas sabe o que eu quero te trazer? Nesses últimos 10 anos, eu acredito que, principalmente depois da pandemia, assim, não sei se você percebeu, mas eu tenho notado uma onda tão forte de pessoas que estão só preocupadas em vender a qualquer custo,
do que de fato fazer uma boa venda, do sentido de o cliente, igual a gente vê no dia a dia, né, que a gente também com os clientes tem muito esse cuidado de a gente faz uma assessoria com eles, né, em relação ao atendimento, para entender como estão as abordagens, o que está acontecendo, como que está sendo feito ali o atendimento. E até dando um passo para trás, a gente vê muitas marcas que contratam jovens em aprendiz, pessoas sem experiência nenhuma para cuidar do carro-chefe que é a venda. É aquela uma coisa, pessoa né? Vou que colocar, não sabe nada de venda, uma mão de obra barata. A mão de obra mais barata possível, que é só para atender, é só para esclarecer ali as dúvidas, nossa, já era, né? A gente viu muitos casos, isso até mesmo com clientes de alto padrão, né? Que o consumidor final era um consumidor que ia gastar 1 milhão, 2, 40 milhões, e o atendimento ficava na responsabilidade de pessoas que não tinham experiência, que não eram know-how. E assim, a gente sabe que para muitos negócios, infelizmente, você fala, poxa, eu não posso pagar alguém, mas é igual a gente fala, né? Investimento vem primeiro do que retorno. Talvez você não possa, colocar o melhor profissional com um baita PhD ali em vendas, mas pelo menos uma pessoa com experiência que respira vendas. Por quê? O maior investimento que você pode fazer na sua empresa é num time de vendas, porque sem ele não adianta você fazer tráfego, não adianta você fazer influenciador, não adianta você fazer nada, porque você não vai estar preparado para receber os contatos. Se uma pessoa que vai estar ali para cuidar não está preparada, aí sim você vai perder dinheiro, aí sim esquece, né? E olha só, que orgulho dessa minha sócia, viu? Assim embaixo de tudo que ela trouxe, porque é justamente... Não é puxa-saco, é de verdade. Não, de fato, porque assim, é muito importante, né, ter a clareza de tudo isso. Você trouxe uma série de tópicos, de pontos, que acho que vale até a gente aprofundar um pouquinho em cada um deles, Bru. Claro. É aquela coisa, tudo bem, vamos considerar que você esteja ali, iniciando sua empresa, não tenha muito caixa, não tenha muito como, né, espremer ali tanto para extrair o suco do dinheiro para pagar uma mão de obra, né, qualificado, um comercial com 10 anos de experiência. Não é esse o ponto. A gente sabe da realidade de todo mundo e, ponto importante, nós sabemos na pele como é difícil contratar, como é difícil ter mão de obra, né, disponível. Sim. Parece que as pessoas não estão mais querendo trabalhar de fato, né? Enfim, esse é um outro tópico. Mas, né, como a Bruna trouxe, o setor de vendas é o mais importante da empresa. Vamos trabalhar com alguns cenários. Vamos supor que você não tenha caixa para contratar. Ou que você, né, tá ali e não tenha como pagar mais funcionários e os outros que tem lá dentro não tem muito perfil. Quem vai ser responsável pelas vendas? Você. Ah, não, mas o William, Bruna, eu tenho, né, 1001 responsabilidades. Falando de e-commerce, né, que é um dos nossos públicos-alvos aqui, tem expedição, embalagem, tem a administrativa, gestão, tem criação de conteúdo, tem financeiro, tem compras, enfim, tem uma série de tarefas. Tudo bem. Às vezes é mais fácil você conseguir colocar e treinar pessoas para fazer embalagem, para fazer ali o conteúdo, pegar um micro-influenciador, fazer às vezes com permuta, sabe? Pegar a pessoa e mandar ela entrar em contato com o fornecedor e por aí vai. A venda, ela é muito importante. Pensa que, se você não vende, sua empresa fecha. No fim das contas é isso. Sim. E não adianta você querer, esse é um ponto também muito importante, né, Bruno? Não adianta você querer terceirizar esse tipo de coisa, a não ser que você contrate um comercial terceirizado, é uma outra coisa. Vamos supor que você tem aí ferramentas, parceiros que tragam visibilidade. A gente trabalha muito com isso em específico, né? Parte de anúncios, a parte de divulgação, a parte de estratégia digital. E não é falando apenas de nós, do nosso cenário. Estou falando de realidade de empresa, tá? Então, entende isso aqui não como uma defesa para o Convert ou uma defesa para agências e empresas da categoria de divulgação. Não. A gente aqui, né, Bru, a gente quer, na verdade, auxiliar, né, e passar informações preciosas e estratégicas. O grande ponto aqui é tentar abrir seus olhos para você entender que talvez você esteja tomando as decisões incorretas, esteja seguindo para o caminho mais arriscado de todos. Lembra, se você não vende, sua empresa fecha. Sim. Nenhuma empresa sobrevive sem vendas. E não adianta você querer fazer com que alguém que faça a divulgação da sua marca, que faça a sua marca alcançar novas pessoas, seja responsável por gerar as vendas. Muitas vezes, esse fluxo entre a visibilidade da marca, entre as pessoas conhecerem, entrarem em contato, virarem seguidores, acessarem o site, não vai ser o suficiente para a pessoa chegar ali e falar, toma meu cartão, eu quero comprar, sim, né, Bruna? É muito mais do que isso. Até eu me lembrei de um caso que eu postei há algumas semanas também no
no Instagram, que foi de uma loja. Eu sou uma pessoa que adora comprar, eu já falei, né? Meu marido que lute. E eu tava vendo alguns acessórios e eu achei uma marca sensacional. Eu amei os conteúdos, amei o site de verdade, gente. Comecei a seguir e tava ali namorando, e aí fui pro site. E aí eu tava comprando, que ela tava até inclusive com uma promoção. Falei, vou aproveitar, vou comprar. Só que aí o site foi lá e deu, não sei, deu algum problema, né? Começou a travar. Eu falei, vou entrar em contato. Aí fui lá, aí já começou que eu não tinha um contato fácil pelo site, beleza, tudo bem. Como eu queria comprar, fui lá no Instagram, mandei mensagem. Eu falei, olha, eu quero fazer uma compra, eu preciso de ajuda. Sabe o que a pessoa me respondeu? Gente, eu juro que eu fiquei assim, Lá vem. Expectativa, hein? Suspense. Eu falei, eu mandei mensagem. Lembra aquilo que a gente falou no começo? Tem gente que espera, né? O cliente falar, olha, me manda seu Pix que eu quero comprar. Eu fiz praticamente isso. Eu falei, olha, eu quero fazer uma compra. Aí a pessoa só falou assim, vou agir como consumidor normal, né? Foi essa abordagem. Não, e eu tava com tanta vontade de comprar, eu tava já, olha, pra ser sincero, eu acho que eu tava quase um mês ali, colocando produto na carrinho, voltando, porque eu falei, deixa eu ver, né? Deixa eu ver se é uma marca boa e tudo mais, mas enfim, eu já tava com cartão pra comprar de verdade. E aí mandei mensagem, aí a pessoa falou assim, as compras são feitas pelo site. Criatura, se o site não tá funcionando... Aí eu falei assim, aí pode piorar. Pode piorar. Que beleza. Aí eu falei assim, juro, gente, eu tenho um print disso. Se você é dono dessa empresa, né, que a gente não vai citar aqui por a ideia não é expor ninguém, né? Mas se você é dono dessa empresa, estiver assistindo ou ouvindo esse podcast, Nossa, dá uma alinhada aí, uma organizada na eu casa. Acho que, na verdade, eu acho que você deveria mandar essa pessoa embora, porque ela tá perdendo os seus clientes. Na verdade, vamos colocar um português, claro, ela está fazendo você perder dinheiro. Eu acho que assim o pessoal leva esse negócio a sério. Você tá perdendo dinheiro. Quando a gente toca no bolso, o negócio fica um pouco mais sério. Aí a linguagem muda, mas então... E eu falei, mas eu acabei de vir do site, tá com problema, não sei o quê. A pessoa nem se deu o trabalho de falar, Bruna, fica tranquila, eu vou te ajudar, me passa o que eu faria. Fica tranquila, me passa o que você está procurando, que tipo de produto que é, tem algum específico. Sabe que a pessoa falou assim, me manda um print que eu vou ver aqui. Quase um print do problema. Gente, fala sério, eu não quero saber. Bru, você tava fazendo bico de suporte de TI, por acaso, né? Eu juro por Deus, gente, eu tenho um print. Eu juro por Deus, eu tenho um print disso. Eu vou fazer um vídeo essa semana. Eu fiquei horrorizada. Não, na verdade, eu postei um Reels disso. Depois você vê lá, eu postei no Stories e no Reels. E deixa eu até fazer um parênteses aqui. Muito importante, eu reforço, né? Quase um disclaimer, né? Quase um aviso. Aviso de conteúdo sensível. Gente, vamos lá. Todos nós aqui, né? Imagino, somos adultos. Todos nós... Se você está assistindo esse podcast, muito provavelmente você é empreendedor, ou você é alguém da área, ou você quer começar a empreender. Vamos lá, maturidade, pessoal. A gente não está aqui descendo a lenha. A gente está colocando luz sobre pontos que talvez você, enquanto empresário, enquanto dono de empresa, não tenha se atentado. E está tudo bem, não tem nenhum problema. Agora, vamos lá. Vamos pegar, né, fazer a lição de casa e corrigir o que está mal feito. Né? Se você tem uma empresa... Obviamente não é uma ONG, obviamente você tem contas a pagar e você espera receber ali, né? Ter um montante, ter um caixa, até para você tirar seu lucro no fim do mês. Então vamos fazer a coisa certa, porque senão você está perdendo clientes, né, Bruno? Igual você comentou, e você não está nem percebendo. E aí, né, o ponto que a gente colocou ali em relação a essa questão da importância do atendimento consultivo, da importância, né, de você ter a sensibilidade de reparar e, né, nessas ocasiões que você não consegue contratar alguém para fazer o papel de comercial, você ser esse comercial. Vamos, né, trabalhar aqui com outro exemplo, Bru. Vamos supor que você, de fato, não consiga de jeito nenhum, você é dono da empresa, não tenha mão de obra qualificada, não consiga contratar e você não consiga ser de forma alguma. Pega ali aquela pessoa, o estagiário que a gente comentou, não tem nenhum problema você ser estagiário, né? Mas pega essa pessoa iniciante, essa pessoa que não tem uma base ali, treine para que seja aquela coisa de, sabe, faca nos dentes, eu vou extrair aqui as vendas. Aí você, é claro, tem que montar um plano de carreira, um comissionamento atrativo. As pessoas, quando trabalham com meta, a coisa já fica diferente, porque a pessoa já sabe para onde ela tem que ir. Exatamente. E aquela coisa, de novo, a gente falou de bolso, né, de dinheiro. Quando fala de dinheiro, a coisa fica mais sensível. O seu funcionário também é assim. Todo mundo é filho de Deus, né? Sim, exato. Faça ali um plano de comissionamento pro seu funcionário, para motivá-lo. E, acho que até para te passar o ponto aqui, Bru, acho que o principal quesito que você deve avaliar antes de colocar alguém para, né, atender ali e fazer as vendas, por mais que a pessoa seja experiente ou não, é o perfil. Setor comercial, vendas,
se você não tem um bom perfil, e aqui eu não estou falando de capacidade técnica, não estou falando de experiência, não estou falando de saber mexer em ferramenta, estou falando de perfil comportamental, estou falando de, sabe, o tato do dia a dia. Para vendas, né, Bru? E aí você pode até discordar, mas minha percepção, para vendas, tem que ser uma pessoa que está ali, dá o seu jeito, não está entrando lead, vai atrás, vai ligar para resolver, né? Aquela pessoa que vai atrás e resolve, sangue nos olhos, é a pessoa que está ali disposta a fazer o que for necessário para extrair o resultado que precisa, tá? Sim. E tem pessoas que não encaixam de forma alguma nesse perfil. Eu até costumo dizer que um funcionário motivado é o que gera mais lucro para uma empresa, porque ele é um cara que vai puxar a empresa cada vez mais para frente, ele vai sempre falar, me dá mais, me dá mais. Eu trabalhei por muitos anos com funcionários, sendo gerente de uma loja, e eu lembro que o meu chefe, no começo eu não tinha muita experiência e me tornei gerente, mas eu lembro que ele falava assim, Bruna, sente como que as meninas estão e a gente precisa fazer com que elas vendam mais. E eu falei, caramba, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fui lá, né? Estudava, né? E aí eu coloquei metas para elas. E eu lembro que antes era uma coisa tão simples assim pra gente, mas para elas era uma coisa tão grande. Por exemplo, eu falava assim, olha, quem bater a meta da semana vai ter uma folga na semana seguinte. Quem bater a meta vai ganhar tal coisa. E isso era motivava tanto, porque eu acho que assim, até nós, enquanto empresários, né, que a gente já está num nível um pouco maior da empresa, a gente precisa de metas. Para a gente sempre ter ali um estímulo para continuar. Tipo, eu tenho uma meta de vendas tal, sei lá, eu quero vender, sei lá, 100 mil reais. Quando chegar no 100 mil, você vai querer mais, porque você atingiu uma meta. O seu melhor funcionário é aquele funcionário que ele também vai ser direcionado para crescer com a empresa. Então, se hoje você tem uma pessoa que não tem nenhuma meta de, por exemplo, de retenção de cliente, não tem meta de satisfação, não tem meta de vendas, ou o que for, é um cara que ele só vai fazer o que tem que ser feito porque ele vai receber o salário dele no final do mês. Então, não tem nem como você cobrar muita coisa do cara, Exatamente. né? Porque é aquilo, entendeu? E aquela analogia, né? Vou aqui com o meu leque, né, de ditados populares, né, que até a gente brinca muito aqui dentro. Putz, tem ditado para tudo. Mas a gente consegue tirar alguns aprendizados bacanas, né, dos ditos populares, né. O pessoal antigo tem muito conhecimento, muita experiência de vida. Então vale sempre a gente consultar e dar uma olhadinha. Diamante só é lapidado, né, e só é feito através de pressão. Você não vai conseguir um diamante sem a pressão. Naturalmente ali, né, para a composição e para a formação daquele diamante, tudo é feito ali e tudo surge através da pressão. E a analogia serve justamente, né, serve muito bem aqui para o setor comercial, para vendedor. Vendedor que não aguenta pressão, descarta. Mas está falando descarta como se o ser humano fosse um lixo. Gente, não, de novo. O pessoal hoje está muito mimimi. Maturidade, sem mimimi. Se você tem um vendedor ou alguém que você quer colocar no setor comercial e você vê que aquela pessoa não aguenta nada de pressão, de duas uma. Ou você senta, tem um papo franco com ela, fulano, estou te mudando de setor A para o setor comercial. Aqui, no setor comercial vai ser diferente. Você vai ter meta, você vai ter pressão, eu vou te pressionar, vou querer extrair o seu melhor. Mas, fulano, entenda que isso também vai ser muito bom para o seu desenvolvimento. Porque você vai crescer na carreira, você pode ser muito mais comissionado, vai ganhar mais dinheiro. No futuro você pode sair, conseguir um cargo grande em outro lugar. Enfim, a gente sabe, né? Cada coisa tem seu benefício. Mas se a pessoa, de fato, não consegue lidar com pressão, esquece, né, Bruno? Não tem como. É a mesma coisa de você chegar, estabelecer uma meta para você anual de vendas, para você enquanto empreendedor, para você enquanto empresa, e você tirar férias. Vou tirar meu ano sabático. Tá, mas peraí, você estabeleceu uma meta para o ano, né, da sua empresa e vai tirar um ano sabático? A não ser que você tenha já centenas de funcionários, esteja tudo rodando muito bem, e ainda assim a gente vê aí, né, os bilionários, né, os donos das maiores empresas, multinacionais, ainda assim, esses caras que podem se dar o luxo de sair da operação, de falar, o time toca sozinho, ainda assim eles não fazem. Raramente, principalmente esses caras, viu? Principalmente eles são os últimos a fazerem esse tipo de coisa, né, Bruno? Então, são pontos muito importantes de a gente ter o olhar ali lançado sobre a empresa, porque senão, de fato, quando você perceber no fim do mês, o negócio já está irreversível. E até digo mais, eu acredito que esse seja um dos grandes segredos de grandes marcas, que eu acho que tem muita gente que está começando, está ali, né, começando a escalar, que às vezes tem um pouco daquela percepção de, mas o vizinho vende mais do que eu, fulano, né, justamente por essa visão de negócio, de beleza. Quais são as minhas áreas que precisam de mais atenção, de investimento de tempo, mão de obra, o que for,
para de fato fazer com que eu cresça. Eu acho que essa é uma das áreas, né, a questão de comercial, de atendimento, inegociável. Então, até que até a gente falou, né, descarta, é aquela coisa, se você não descartar, você vai jogar dinheiro fora. Se você quiser continuar rasgando dinheiro, tudo bem. Mas, até fechando esse ponto dessa experiência que eu tive, eu fiquei tão frustrada que eu parei de seguir a marca do Instagram. Olha só. E não comprei. E assim, sinceramente, eu não compraria, mesmo que eu tivesse uma baita oportunidade de novo, porque eu fiquei pensando assim, poxa, se eu que estava querendo comprar, o atendimento foi daquele jeito, imagine se eu compro e tem um problema. Como que vai ser? Vamos fazer... Porque eu tive uma sensação meio que de descaso, eu não tive aquela coisa de, nossa, né? Então, imagine se eu compro. Como que vai ser? Eu vou ter mais dor de cabeça ainda, então eu prefiro, beleza, por Se eu mais tenho que... um problema, né? Preciso trocar, se eu preciso de alguma coisa Exato. depois, Por né? mais que seja uma coisa que eu queira muito e tudo mais, eu falei, deixa pra E é lá. isso, gente, assim, é jogo de gente grande. Se você não agrada o cliente ou o possível cliente, a gente tem aí alguns cenários bem prováveis, como a Bruna comentou. Ou, né, se você de fato fez ali um trabalho excelente, o cliente vai virar um defensor, muito provavelmente, vai comprar mais uma vez, vai virar um defensor da marca. É aquele cara que sai por aí indicando para todo mundo. Excelente, melhor dos mundos, é isso que todo mundo quer. Sim. Por outro lado, se o cliente, né, de fato efetuou a compra, teve uma experiência ruim, ou como a Bruna disse, nem chegou a efetuar a compra, mas a experiência foi tão péssima, ele vira o detrator, que é basicamente aquele que sai falando mal para todo mundo. Você comentou, para de seguir, que abre um reclame aqui, etc e tal. É claro que a Bruna não fez isso, né, porque a gente está nesse meio, a gente sabe como funciona, então é melhor seguir a vida, mas isso também é muito importante para a reputação da sua marca. Então é o tipo de coisa que, se você não ficar esperto, você vai ter grandes problemas ali para frente. E acho que só para fechar esse ponto, eu vejo que muita gente que começa a empreender, se torna empresário e tudo mais, esquece dos momentos em que foi consumidor e acha que não precisa de nada disso. Igual a gente já ouviu algumas vezes, né? A gente já ouviu muito, mas a pessoa me manda mensagem, tá tudo lá no site, é só ir lá no site. Nossa, eu fiquei, sei lá, 5 dias, uma semana, um mês para fazer o site para a pessoa vir pro WhatsApp. Que ótimo! Ainda assim tem gente querendo comprar com você. E aí a pessoa se esquece de como ela é como consumidora, que muitas vezes a gente questiona, tá, mas cliente, se você tem alguma dúvida, você prefere não comprar ou você prefere entrar em contato, tirar alguma dúvida que for e fechar por ali? O pessoal geralmente faz assim, né? Tipo, bem assim. Ou então eu falo, tá, se você está conhecendo uma marca pela primeira vez, você gostou muito do produto, mas você está meio em dúvida da qualidade, da entrega, da segurança, você vai comprar de imediato ou você, sei lá, vai mandar uma mensagem, vai entrar em contato com o setor comercial para ver se não é golpe ou coisa assim, porque também entraria, aí a gente ficaria até amanhã nisso, porque também entra nesse aspecto da segurança do cliente. E o pessoal geralmente fala, não, eu realmente faço. Então, assim, nós, enquanto empresários, empreendedor que for, precisa vestir a camisa do consumidor também, e é nessa coisa de eu vestir a camisa como consumidor que eu vejo cada vez mais, poxa, o que eu posso melhorar na minha operação, né? Poxa, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Nossa, eu, enquanto consumidora, tenho esse comportamento. Como que tá na minha empresa, né? E, Bru, acho que assim, você foi cirúrgica nisso também, por quê? E aí eu pego o exemplo novamente das empresas grandes, né? Tem muita coisa que dá pra gente aprender com as empresas grandes. Amazon, Mercado Livre, e assim, eu tô falando das empresas de varejo, mas serve também para você que tem uma empresa de serviço, de consultoria, o que for, né? Vamos nos basear nos grandes e ver o que a gente consegue extrair. Olha só uma coisa, é tão latente, tão importante esse tipo de coisa, Bru, que na Amazon e em várias outras empresas, a gente tem os setores, tem as reuniões ali semanais, etc e tal, e nessas reuniões semanais, além de você ter os membros de cada setor, na Amazon, por exemplo, tem uma cadeirinha vaga na mesa. O que é essa cadeirinha vaga? É o Gasparzinho? Não, é uma cadeira para o consumidor. Isso é sério. Né? Chega a ser até bonito a gente falar, né? Putz, mas tem uma cadeirinha para o consumidor. Não é apenas ilustrativo e não é apenas para fazer cena, tá? Para o público. Por que que eles colocam uma cadeirinha ali vazia e, de fato, deixa claro para todo o time que aquele é o consumidor? Por quê? Toda decisão que o time tomar, ele tem que levar em consideração o marketing, a operação, logística, todas as áreas ali presentes e também o consumidor, né? Por isso que esse ponto que você trouxe, Bru, é muito importante. Porque geralmente, né, quando a gente vira empreendedor, empresário, quando a gente tem ali uma loja, tem ali uma equipe, uma empresa para conduzir, a gente fica muito imerso no nosso mundinho. Sim. E a gente esquece de olhar a nossa marca como consumidor. Quanto que a gente já viu, né, Bru, até conversando com clientes e fora, né, no dia a dia. A gente começa a bater um papo aí e a gente percebe, putz, a pessoa está 100% imersa
na cadeira dela, né? Enquanto Nossa, dono do demais, negócio, tudo mais, não nossa. tem nenhum problema. Mas, de tempos em tempos, né? É muito importante você, enquanto dono da empresa, enquanto líder, fazer esse exercício. Tá, deixa eu olhar meu site pelo olhar do consumidor. Esquece o cargo de CEO, o cargo de dono da empresa, os afazeres e os compromissos que você tem, esquece. Abre ali, tira 5 minutinhos, deixa eu ver meu site enquanto consumidor. Se eu fosse comprar dessa marca, eu compraria? Aí você revisa também seus atendimentos do WhatsApp. Se eu fosse atendido assim, eu compraria? Tem que ser crítico. A gente tem que sair, né? Tem que separar os papéis. O papel do dono da empresa e o papel do consumidor. Você, enquanto consumidor, aceitaria ter essa experiência e recomendaria para outros? Né, Bruno? Eu acho que esse é um exercício fundamental e muito sensível de ser feito e, de fato, traz resultados, né? Sim, e é muito isso. Se você quer crescer na internet, fazer o seu negócio de fato não ser uma lojinha, só uma portinha, você tem que ter esse olhar também. E sabe o que é legal? Os grandes ensinam o que eles fazem, mas ninguém faz. Ninguém ouve. Ninguém ouve, acha que é balela. Ah, mas é a Amazon, ah, mas é o Mercado Livre. Mas olha quanta coisa eles ensinam, que é uma coisa tão simples, que eles identificaram ali uma oportunidade para melhorar uma operação, melhorar um atendimento ou o que for. Mas também, é claro que assim, você vê que é engraçado, né? A gente começou falando de uma coisa e tudo tá tão interligado, porque não tem como isolar um ponto e basicamente falar só dele. O atendimento, o consultivo, por exemplo, ele envolve uma série de outros fatores que vai trazer ali o ciclo da venda, né? Eu falo isso porque eu já vi muita gente falando, ah, mas a Amazon, ah, mas a Shopee, ah, mas não sei o que é grande e tudo mais, mas o quanto eles não têm para ensinar. Igual a gente ouve muito, por exemplo, o pessoal falando do quinto andar. Ah, o quinto andar tá matando, não sei o que. Não, ele está ensinando. A Ele Uber, quando chegou no Brasil, né? Exato. O que eles estão ensinando? Que oportunidade do mercado que eles abriram um caminho que você pode colocar na sua operação. Gente, quanto custa você numa reunião da sua empresa, seja uma reunião com você, o seu financeiro, ou sei lá, o seu aprendiz que está ali conversando. Gente, como que a gente pode melhorar? Meu, dedica um dia da semana. Quais são as sugestões, Sim, né, do time, toda né? semana, Enfim. toda segunda-feira, nós aqui internamente conversamos, tá, o que a gente pode melhorar? A nossa operação, o nosso fluxo de cliente, o nosso atendimento, como que está a experiência, porque é uma coisa muito séria. E às vezes o pessoal fala, ai, mas aquele cliente está me dando dor de cabeça, não quero saber. Gente, uma coisa muito forte também é essa coisa de o quanto a reputação da sua marca vai ficar ali no mercado a partir disso, né? Mas enfim, só queria fazer o complemento, senão a gente vai ficar num podcast de 7 horas. Mas sabe o que eu queria complementar, Bru? Só para fechar, que eu sei que a gente já está aí com o tempo apertado e tudo mais, mas sabe o que me vem em mente que pode estar acontecendo muito, tanto com as empresas digitais, né, aquelas que nasceram nesse ambiente digital, como as empresas tradicionais também, que começam a pegar um pouco desse raciocínio. Sabe aquela coisa de você ver muita gente, né, muitos influenciadores, muita gente que vai crescendo no Instagram da vida e tudo mais, trazer essas promessas de dinheiro fácil, Sim. trazer essas promessas de que não, você consegue sim vender enquanto você dorme, você consegue automatizar tudo, você consegue colocar um robô para atender, chat GPT da vida, né, inteligência Sim. artificial, e de novo, nada contra, e tem muito espaço para auxiliar em várias coisas do dia a dia. Mas, gente, vamos lá. Vamos, né, nos dispor a trabalhar e suar a camisa de verdade, porque no fim das contas vale a pena. Não vamos tentar olhar, analisar os caminhos, identificar se o caminho que você está pensando em seguir, será que não é um atalho traiçoeiro? Será que, de fato, o que me vendem por aí é factível, é possível? Será que as marcas que estão seguindo essas promessas mirabolantes estão, de fato, performando? Ou só vendem que estão tendo bons resultados? Então, tudo isso são cuidados muito importantes. De novo, não estamos falando com crianças, né? Estamos falando com pessoas maduras que estão assumindo o risco de empreender, né? E que, de fato, a gente precisa alertar, né? A gente sabe que é muito essa questão de golpe, né, na internet, Nossa. essa questão de papo fácil, é muito antiga, mas ainda assim, infelizmente, muitas pessoas caem. Então, no fim das contas, né, a minha recomendação aqui, Bru, observe bem o seu cenário, observe bem como você vem tratando seus clientes, como você vem atendendo e como você vem conduzindo as vendas. E no fim das contas, se de fato você não está caindo aí no conto da serpente, né, querendo comprar promessas aí de dinheiro automatizado e dinheiro fácil. Eu sei que você está disposto a trabalhar, tá? Mas toma cuidado, porque às vezes a gente toma alguns caminhos que dificultam ainda mais o resultado ser gerado, né, Bru? Exatamente. E assim, a gente até fala muito, né, que diferente do que muitos desse mercado, infelizmente, fazem, a gente traz a realidade nua e crua, sabe? E é muito esses pontos que a gente quer trazer. Bom, tem vários outros pilares que a gente queria discutir, mas eu quero propor para você a gente fazer a parte 2
desse podcast, até porque a gente viu que tem muito assunto, tem né, Bruno? muito assunto que acaba envolvendo. E até mesmo eu quero propor uma coisa para você que está nos assistindo. Qual é a principal dor, a sua principal dificuldade quando você vai realizar um atendimento ali 1 a 1, seja pelo WhatsApp ou pelo direct? Comenta aqui, deixa pra gente, a gente também vai utilizar esses pontos que vocês trouxerem pra gente, para nós discutirmos aqui no nosso próximo podcast. Tudo que a gente tem trazido aqui das discussões é muito embasado não somente na nossa experiência, em tudo que a gente está estudando, mas também em casos reais que a gente vê, né, William, na prática de vários clientes, de vários segmentos, para trazer para você, empresário, você empreendedor, você que está começando um negócio, a entender como que funciona de verdade um negócio online, um negócio digital, uma estratégia para vender, né? E a gente viu que não tem como... O pessoal acha que é muito isso, né? Caixinha tal, caixinha tal, caixinha tal, mas infelizmente não é assim. As coisas estão interligadas, é igual uma engrenagem. Se uma para, esquece. Tá, a gente precisa conectar os pontos, né, Bruno? Exatamente. E se você chegou até aqui, né, até o fim desse podcast, desse primeiro, acho que, e grande oficial podcast, a gente já teve alguns pilotos antes, mas se você chegou até aqui, comenta aqui abaixo pra gente, tirador de pedido, que a gente vai saber que você chegou até o final desse episódio, tá? E aí, né, Bru, nos próximos episódios aí a gente vai continuar esse assunto e nós vamos discutir vários outros muito importantes para crescimento de vendas, posicionamento digital, performance, anúncios, enfim, tem muita coisa bacana pra gente conversar, né, Bru? Até inclusive, se você tiver aí, William, Bruna, eu queria que vocês trouxessem a visão de vocês, o olhar de vocês em relação a um determinado assunto. Comenta aqui também, traz pra gente. Nós queremos muito ter a participação de vocês, porque esse podcast é para você. Não é sobre a PodConvert, a YouConvert, é sobre você, empresário, porque a gente veste a mesma camisa, né? A gente fala aqui com empresários, mas a gente veste a camisa enquanto empresário, porque a gente sabe que é uma dor latente. Estamos na pele, né? Exato. Estamos no mesmo barco, no fim das contas. Mas é isso, pessoal. Então, assim, agradecemos super a audiência de vocês. Deixem aqui abaixo se vocês querem outros tópicos relacionados a esse ou algum outro assunto que vocês queiram que a gente discuta. Mas sexta-feira que vem tem a parte 2. Estamos de volta, exato. É isso aí, pessoal. Então, um grande abraço e até a próxima.